Paz e paz, família. Inicia-se mais um Espero em Deus, que de forma plena, teologicamente podcast, em nome de Cristo. A gente trocou até a posição aqui dos lugares, talvez A zica de massa. Verdade. Será que vai dar sorte? Vai. Eu acho que a culpa é do esporte. Porque o primeiro esporte tava lá em cima. Aí o esporte começou a cair, começou a dar uns problemas técnicos. Eu acho que é culpa do esporte. Mas DS87 tá cheio agora, meu amigo. agora. 200 quilos, vai jogar muita bola. Foguete não tem ré. Estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio. Estamos aqui mais uma vez, os amados irmãos Magno Oliveira. Muito bem, minha gente. Espero em Deus que dessa vez ande, que dê certo, que essa zica que está arrodeando nosso podcast vai embora. Tá Né? repreende. Tá, repreende em nome de Jesus. Fazer feito nos amigos pentecostais, tá repreende. Verdade. De Jesus. Mas não tem problema, não. Eu trouxe sal grosso. Bom, Brincadeira, trouxe sal grosso, não. Tá escondido. Mas meu amado amigo Vinícius Julião. Eu queria dizer que na outra eu fiquei muito em silêncio na hora que foi apresentado, porque eu quero uma frase impactante. Porque tem o Paz e Paz Família, tem um Olá Minha Gente. Eu não tenho uma frase que seja minha. Então eu tô procurando ainda não achei. Quando eu achar, é uma boa. Pelo esporte tudo, posso começar assim, não. Pode. Mas é uma alegria Tá falando novamente. sobre Cristo, acabar Vou pelo achar. esporte tudo. Vou muito achar, bem. vou achar uma frase impactante que marque a minha participação no podcast. Faz feito eu, imita. É. Paz e paz família é uma imitação Isso. Será que gratuita. Nova roupagem. Nova né? roupagem. Será que Paulo desse pelo esporte tudo? É. A Paulo é da última vez saiu que Paulo era calvinista, né? Paulo, É, Mas- Não, Paulo é São Paulino, né? São Paulo. mas não escreveu. Que é uma igreja que foi uma igreja difícil, né? Esse podcast nunca tinha começado com tanta heresia como tá começando Isso agora. imagine durante o percurso. Meu amigo. É porque o assunto é sério, tá? Hoje nós estamos recebendo mais uma vez, após exatos 2 anos, que foi até ele mesmo que nos relembrou esse fato, exatamente 2 anos, estávamos gravando com o professor Antônio Carlos, e o currículo dele, que sempre eu apresento, tem uma nova adição. Da última vez, ele era mestrando, ele agora é mestre em teologia pelo seminário presbiteriano, né? Andrew Jumper, ECP, Centro Centro de pós-graduação Centro- Andrew Jumper. Né? Isso. Centro de pós-graduação Andrew Jumper, recém-formado, né? Estávamos ali acompanhando todo esse processo. Também ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Congregacional do Nordeste, integralização pela Universidade Metodista em São Paulo. Também é bacharel em administração pela UFPE, pós-graduado em docência de ensino superior pelo Centro Universitário Senac e pós-graduado em teologia do Novo Testamento pela Unifil. Professor, mais uma vez, uma honra ter o senhor aqui. Fitness agora, Agora né? fit, é? Mas tentando emagrecer um pouquinho, tava acima do peso. Meus Tamo irmãos, junto. Graça e paz, Batista salta com graça e paz, né? Tô esperando a boa tarde, né? Batista salta com graça e paz, assembleando com a paz do Senhor, E os congregacionais? a paz. E aí? Somente a Entendi. paz. E É aí? uma alegria estar com os irmãos novamente. Há exatos 2 anos estávamos reunidos falando um pouquinho sobre liberdade cristã, não é? Tratamos ali sobre o texto, a famosa passagem de 1 Coríntios capítulo 8, e foi um papo muito bom, não é? Quem não ouviu ou assistiu Ova. tem essa oportunidade de ouvir e assistir. E estamos aqui para poder conversar um pouquinho sobre teologia, sobre a vida, não é? E futuro pastor. Isso. Exatamente. Esse é um ponto Nosso que a gente tema vai de hoje, que ele tocar não bastante. estava ciente, iremos falar sobre pastoral. Certo. Pra quem, hoje estamos no dia 20, hoje é 18? 21. Hoje é dia 21 de julho. Me atrasado o homem, viu? Desculpa, essa semana passou muito rápido. Julho. Semana voou. Hoje é dia 21 de julho, daqui a exatos 15 dias, mais ou menos, já pensou? Por Mais aí. ou menos 15 dias, estaremos acompanhando a posse da vitória do homem. Estará sendo. Agora é só Eu vitória. sou pentecostal, querido. Ou não. É verdade. Às vezes tem uns desafios aí, não é somente vitória, não. Mas estaremos aqui acompanhando no dia 12 de agosto, sendo que você ouve isso, mas no dia 12 de agosto estaremos acompanhando a ordenação pastoral do mesmo. Muito bem. Estaremos muito empolgados, estaremos Nome lá, de se Deus assim nos permitir. Se Deus permitir. Né? Mas antes de iniciarmos falando sobre o tema ordenação pastoral,
eu fui ver o nosso podcast, eu nem tinha observado que ele fazia 2 anos, mas a gente não conversou sabendo como foi o processo de conversão e de início no estudo teológico do senhor. Como é que se deu? Será que tem raízes pentecostais, Será como que tem? todos Não têm? é possível que não tenha. Ah, um remanescente fiel temos aqui. Raízes não, teve um galho Tem um né, desvio. que chegou ainda a Ramificar, né? ramificar, mas depois o galho foi cortado. Bom, vou tentar resumir um pouquinho a minha trajetória, né, minha curta trajetória. Eu me converti aos 11 anos, aos 13 anos eu comecei a ser discipulado pelo líder de adolescentes, e talvez ele tenha sido a primeira pessoa a identificar que eu tinha algumas características ou aptidões. Sua família era convertida? Não. Não. Somente eu. E ele começou a identificar essas características ou habilidades ministeriais. Ele, na época, me dizia que eu era mestre. Ele dizia que eu tinha essas habilidades de ensinar. E aí ele começou a me dar algumas oportunidades para ensino, para uma pregação, e quando terminava ele sentava comigo e dizia, olha, aqui você foi bem, aqui você precisa melhorar. Até que chegou aos 17 anos, o último ano do ensino médio, e vem aquela pergunta, não é? E agora? Vai fazer o que da vida? Está terminando o ensino médio, e aí eu lembro que uma professora de redação reuniu a sala assim em um círculo e começou a perguntar de um por um sobre o que cada um iria fazer a partir dali. E um começou, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, administrador. E quando chegou na minha vez, eu disse, eu quero ser pastor. E aí ela, na hora, me deu uma bronca, dizendo que pastor não era profissão, pastor era vocação. Que ela tem um amigo que é padre e ele não se identifica como a profissão de padre, mas é uma vocação, é a profissão dele, ele se identifica como professor. Por um lado eu concordo com ela está certa, pastor é vocação, não é profissão, mas o que eu entendi na pergunta dela, o que é que você vai fazer daqui para frente, né? E eu lembro que eu sentei com o pastor da nossa igreja, acho que em 2002, e bem há algum tempo eu venho sentindo um chamado para o ministério pastoral. E ali a gente conversou, ele trouxe conselhos e disse, olha, vamos seguir. Final do ano, a gente vai reunir a liderança da igreja e vai ver a possibilidade de enviar você para o seminário em Recife, Seminário Batista em Recife. Chegou o final do ano, a igreja reunida, a liderança reunida, disse que não seria bom para mim. O seminário em Recife estava passando por alguns problemas, que eu não vou entrar em detalhes, éticos e morais, mas eu não vou entrar em detalhe. Na época eu tinha 17 anos, então não seria bom para mim. Então, o que ficou decidido foi que eu passaria mais um ano em Caruaru, fazendo um curso básico de teologia que a igreja estava dando início, né, estava promovendo. E no outro ano, um ano mais experiente, passando ali pelo menos por um acompanhamento mais de perto, eu iria. Chegou outro ano, a mesma decisão. Você não vai. E eu lembro que na época eu fiquei bem triste, algo que eu queria muito. E ficou decidido que eu iria fazer um seminário em Caruaru mesmo. E na época tinha em Caruaru um polo, um núcleo do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste, que fica sediado lá em Recife, lá em TGPO. E aí eu comecei a estudar lá. E eu trabalhava de dia. Da União, né? Da União. Trabalhava de dia com meu pai tinha loja de imóveis, e à noite ia para o seminário, né? E trabalhar com o pai era bom porque ele... Mais flexível, mais flexível. Às vezes ele me liberava um pouco mais cedo, às vezes dizia, pai, eu tenho que estudar para a prova. Ia para um canto da loja e começava a estudar para a prova. Mas o que aconteceu? Na metade do meu curso de teologia, meu pai faleceu. Eu tinha 20 anos. E quando ele faleceu, aí veio um outro desafio que era sustentar a família. Né? A família. Eu tinha uma irmã que já estudava medicina em Maceió, 2 irmãos mais novos que estavam em colégio particular, casa. Minha mãe trabalhava, mas era insuficiente. Então veio esse desafio. Tem que trabalhar agora, a loja quebrada, né? Meu pai estava devendo somente a 2 pessoas. Deus e um mundo. Então veio esse desafio. E aí eu trabalhava durante o dia, comprando móveis, vendendo móveis, montando, entregando, junto com os outros funcionários, e à noite estudar. E as coisas começaram a clarear.
começaram a melhorar. Eu comecei a ver que seria algo bom, né, estava sendo algo bom para mim, porque eu estava ajudando a família e também estava conseguindo comprar algumas coisas que eu sempre tive vontade de comprar, não é? Nada assim demais não, mas algumas oportunidades assim que eu queria. Não, tem até mesmo livro de teologia, né? E aí, no último ano do seminário, eu tive a ideia de prestar vestibular para administração. Eu só estou terminando o seminário, então vou fazer agora um curso de administração. Vai ser bom para mim, vai ser bom aqui para o negócio. E no último ano foi uma loucura, porque o ano 2007, eu estava fazendo o último ano de seminário, monografia, trabalhando e estando para o vestibular. Sábado, domingo, feriado, o horário de almoço engolia e ia estudar. E Deus, ele foi tão bom que eu passei em primeiro lugar, em 20º na UFPE, depois de 4, 5 anos sem ter pegado em livros de ensino médio e tudo mais. Terminei seminário, concluí, monografia aprovada, optei, claro, pela UFPE, fui estudar na UFPE. Aí foi aí que eu mudei o foco. Para mim aquilo era tudo novidade, era um mundo que eu não conhecia. Professores com doutorados, internacionais, uns já tinham trabalhado em multinacional, outros eram empreendedores, outros funcionários da Receita aposentado e aí foram lecionar na universidade, todo um leque, e eu comecei assim a me deslumbrar com aquilo e fui deixando a teologia, o chamado pastoral de lado. Tanto é que a própria igreja ela já começou a não enxergar em mim mais esse vocacionado. Porque de uma certa forma você... Geralmente o vocacionado, ele já desde de início na sua vivência na igreja, ele começa a viver como um pastor embrionário, digamos assim, né? Quando você começa a se afastar disso, é natural que a igreja perca você de vista com relação a isso, né? Então, eu me desviei da igreja, do evangelho, mas não era ativo, participante na igreja, no máximo era professor do seminário e de escola dominical, mas só, né? E aí foi passando tempo, e para a glória de Deus, esse encantamento com a administração, ele foi diminuindo. Na época eu cheguei a cogitar fazer mestrado em administração, fazer um MBA, na época era o auge do MBA, né? Todo mundo tinha que fazer um MBA, todo mundo dessa área de gestão tinha que fazer um MBA. E foi muito bom o curso de administração para mim. Como pessoa, eu aprendi bastante, porque a administração ela é um pouco de várias coisas. Gestão de pessoas, contabilidade, finanças, marketing, gestão financeira, por aí vai. Até matérias de direito a gente paga, então é bom, a gente acaba aprendendo sobre isso. Mas esse deslumbre ele foi caindo e foi voltando o encanto pela teologia. Até que eu comecei, no ano 2012, 13, a frequentar os congressos da consciência cristã, que para mim assim, fundamentais, foram assim essenciais. Seus olhos se abrem, né? Eu passei pela mesma situação. Isso, né? Meus olhos se abriram. O que aconteceu? Meu irmão estudava lá, fazia faculdade em Campina Grande, e eu tinha lá um apartamento para poder me hospedar. Então eu ia na quinta-feira ou às vezes na sexta, só voltava na quarta, todos os dias. Minha esposa também se encantou, então a gente era um dos primeiros a chegar dentro, e um dos últimos a sair, ouvindo bons pastores, bons preletores, comprando boa teologia, na época sem filho, então era mais tranquilo, né? Mais tranquila. E aí foi quando eu comecei a conhecer alguns professores, pastores, que até hoje eu sou encantado com eles, eu devo muito a eles, que são os professores do Andrew Jumper. Eu sempre pegava o currículo e olhava lá, e quando final professor do Andrew Jumper. E aí foi me despertar a estudar lá. Como eu ouvi falar a primeira vez do Mackenzie. Na época do ensino médio, a gente fazia simulado para vestibular. Aí eram questões da UFPE
UPE, USP, PUC e Mackenzie. Mackenzie. Aí eu dizia, essa universidade deve ser boa, né? Deve ser muito boa, porque está aqui entre as questões de simulado. Na época do seminário, eu tinha um professor que tinha feito mestrado e estava fazendo doutorado lá no Oriente. Mas para mim, na época, era uma realidade totalmente distante e fora. Nunca tinha saído do Nordeste, nunca tinha viajado de avião. Imagina só você sair daqui para estudar em São Paulo, né? Um lugar que você não conhece. Sem com pessoas conhece. que você não Eu tenho até familiares lá, mas assim, nunca tinha ido. No máximo que eu tinha ido, tinha sido Fortaleza de ônibus. Não é? Então, para mim, era uma coisa muito distante, muito cara. Mas aí foi através dessas duas situações que eu ia falar do Mackenzie. Teve um amigo meu que viajou a São Paulo e quando voltou, falou que passou de frente da universidade e disse, olha, é um mundo de universidade. Então, no Consciência Cristã, eu disse, eu vou fazer um mestrado no Mackenzie, no Andrew Jumper. Aí eu disse, agora eu só vou concluir a faculdade e aí eu vou me inscrever. Dei pau no processo seletivo, não foi aprovado. Recebi e-mail, não tinha sido a nota de inglês suficiente, até que em 2015 eu me inscrevi novamente, aprovado, em 2016 deu início ao mestrado. E aí, durante esse tempo, eu fui voltando às atividades da igreja, né, fui tendo outras oportunidades lá, e graças a Deus, Deus me conduziu a esse tempo de mais experiência, família já constituída, casado, com filhos, maturidade foi chegando, e outras oportunidades foram surgindo. Não fazia parte da liderança da igreja, fui chamado para fazer parte da liderança da igreja. Na época já dirigia o Seminário Teológico Batista Remaná. Outras portas se abriram, comecei a dar aula em outros seminários, como o STEC, que hoje é Instituto Bíblico Aliança, não é isso? Uhum. Exatamente. E também no seminário Jonathan Edwards. Fui convidado para lecionar a disciplina de Teologia Joanina, depois de Teologia de Lucas Atos, na pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, e aí o professor Jairo me fez o convite para integrar o corpo docente do bacharelado em Teologia, inicialmente EAD, e depois o professor Alexandre, que é o coordenador do telepresencial, me chamou para ser professor telepresencial. Até que, já acompanhando, já pregando, desenvolvendo outras atividades na igreja, o pastor me procura, aí diz, agora chegou o momento. Chegou a hora. Chegou o momento agora. O momento é esse, vamos começar agora a caminhar. Né? Existe um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 5, que diz, não imponhas a mão precipitadamente. O meu pastor leva muito a sério isso aí, porque para ele ordenar alguém, realmente é quando ele vê mesmo, ele tem certeza, e por um lado ele está certo, não é? Por um lado tem que ter esse cuidado. O texto até continua para que você não participe, né, daquele pecado, se for uma pessoa que está ali mal intencionada. E aí ano passado ele me chamou, a gente trabalhar um acompanhamento mais de perto, até que marcou-se a data para 12 de agosto, então está aí faltando 15 dias para chegar esse momento. Interessante, né, que muitas pessoas que são vocacionadas, em algum momento, elas têm uma história para contar que elas se desviaram desse chamado e foram vivenciar outras coisas. Mas eu não sei se o senhor tem esse sentimento, que quando o senhor volta agora, o senhor tem a percepção de que tudo aquilo serviu e contribuiu de forma muito significativa para esse momento, quando o senhor for ordenado, os cursos que o senhor fez, mesmo, por exemplo, o curso de administração é excelente para um pastor. O pastor vai ser um administrador da igreja também, ele vai ter que lidar com pessoas, lidar com finanças, né, lidar com desafios burocráticos, com leis. Então, assim, o senhor percebe como o caminhar de Deus, ele é como os planos do Senhor, a gente não percebe muito, e às vezes a gente até acha que está saindo um pouco do eixo, né? Mas tudo com a permissão do Senhor tem um propósito definitivo, e a gente, não sei se o senhor tem esse sentimento, Tem. né, de que quando chega agora, você olha para trás e diz, agora faz tudo sentido, aquilo tudo, né? A época que eu fui empreendedor, foi um período de 10 anos, me deu, assim, me abriu algumas portas, né, fiz alguns cursos por fora,
E isso também me ajudou a conseguir trabalhar bem com finanças. E atualmente eu sou tesoureiro da igreja. Eu fiquei 2 anos, depois houve mais uma eleição por mais 2 anos, e tudo indica que eu deixo o cargo agora no final do ano, né, até porque é necessário, né, essa rotatividade. Mas o que me possibilitou também enxergar em mim uma pessoa que é séria, honesta, comprometida, foi esse trabalhar, as pessoas que estão junto a mim, eles acabam vendo isso em mim. Então é muito bom ter essa confiança, essa credibilidade, não é? E ajuda bastante. Não há dúvidas que é bom, eu aconselho. Até porque hoje em dia já não existe mais a integralização de créditos, né, algo que eu fiz em 2010. Então, eu acho interessante um pastor ele ter também um outro curso superior, que venha somar ao seu ministério, certo? História, pedagogia, letras, administração, direito, alguns optam por psicologia. Eu acho interessante, eu acho bom, porque acaba somando, acaba somando no seu ministério. Mas foi assim também, hoje eu tenho menos preocupação com a questão do sustento, porque eu digo que Deus ele nos deu alguns talentos e a gente teve sabedoria de não enterrar, isso. não é? Conseguiu, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, até porque nós já até conversamos bastante sobre isso. O Ministério Pastoral, ele é desafiador naquele. Muitos pastores têm que ter um trabalho extra de meio período, até período integral, lecionar, tudo para poder somar ao que a igreja tem condições de remunerar o pastor, né? Então, isso me ajudou bastante nesse sentido. Entendi, que bom, né? Ministério Pastoral. Tá bem, filho? Eu acho que teve um pequeno... É o cigarro, pra onde tu abandonar para tu fumar. Tabagismo é perigosíssimo. bronca. Fica fumando charuto em casa. É interessante essa questão da dupla vocação, vamos colocar assim, né, de muitos pastores. Alguns enxergam com maus olhos, né? Porque, de uma certa forma, um pastor bem vocacionado, a igreja não pode exigir tanto dele como um pastor integral, não é? Então, eu acho que para você conseguir administrar bem as duas coisas, também é uma questão de vocação, não é? Porque não adianta, você vai estar... se você não tem essa habilidade de conseguir conciliar família, trabalho, igreja, filhos, você em algum momento você vai deixar algum a desejar, né? Então é bom que a igreja também tenha essa consciência do que ela pode exigir do seu pastor a partir daquilo que ela também entrega a eles, não é? E assim, a igreja, o ideal seria que todas as igrejas pudessem remunerar o pastor com um salário justo, bem claro. O próprio Cristo deixou bem claro, Paulo também. Imagina só, o pastor preparando ali a mensagem, o estudo, e sabendo que tem contas atrasadas, que a feira acabou, que tá para cortar a luz da casa, que o aluguel tá atrasado. Então, o ideal seria que todas as igrejas pudessem remunerar bem. A questão é que a maior parte não consegue. Não consegue. São poucas as igrejas que pagam um salário digno ao pastor. E aí os pastores têm que ter essa segunda jornada, ou segunda vocação. E a igreja tem que entender de que se ela não tem condição, ela tem que dar essa abertura para ele, para que ele possa trabalhar e poder sustentar a sua família. O pastor tem todas as contas, tem esposa, filhos. Ele não quer, de forma alguma, deixar a sua família passar dificuldades, necessidades. Então, ora a Deus que as igrejas entendam isso, percebam isso. Se elas tiverem condições de investir no pastor, invista. Enquanto mais a igreja investe, mais ela pode também cobrar. Existe a contrapartida. Isso. Mas também, se ela não pode investir, ela tem que deixar o pastor um pouco mais flexível. O meio horário, né, um tempo parcial, ou até mesmo um tempo integral para que ele possa ter uma outra atividade. E é bom que o pastor tenha essa consciência também, né? Porque se você...
por exemplo, tem igrejas que conseguem investir bem no seu pastor, mas eu conheço pessoas que são assim, a igreja investe muito bem nele, quer o pastor de forma integral, mas o pastor ainda tenta se enveredar por outros caminhos, né? Uhum. E deixa a igreja a desejar, né? Deixa a igreja, o ministério não flui tão bem, a igreja vai cobrar dele, porque a igreja quer ele integral, e acontece que muitos ministérios estão aí capengando, muita dificuldade, porque esse pastor não consegue dar a atenção devida que a igreja pede dele, por uma questão de opção pessoal, né? Sim, então é bom que o pastor também seja honesto, a igreja tem que ser honesta com ele tem que ser honesto com a igreja. Né? Se a igreja dá condições de integralidade a ele, que ele trabalhe como tal, né? Existe aquele famoso ditado que o cara, né? Minha esposa sempre fala isso pra mim. Diz, olha, quando for contratar, ela sempre fala, quando for contratar alguém, acerte antes. Não deixe fazer o serviço para acertar depois. Então, o acordado não sai caro. Então, a igreja e o pastor tem que conversar bem, deixar bem claro o que é que ele deve fazer, quais são as atribuições dele, em contrapartida, o que é que a igreja pode proporcionar a ele, para chegar um momento que a igreja e talvez seja importante ele ter um copastor. Então ele tem que deixar isso bem claro para a igreja. Um copastor, um presbitério também para acompanhar, um corpo diaconal também para acompanhar. Se bem que é interessante que tem coisa que só o pastor mesmo consegue. Né? Eu estava conversando recentemente com um copastor de uma igreja e ele diz, olha, eu faço visita, eu sei que aquela família tem um problema, eu tento de toda forma ajudar aquele problema, mas a família não se abre porque eu não sou o pastor titular da igreja, eu sou um copastor. E isso às vezes é verdade, não é? Ele quer ajudar, mas às vezes somente o pastor mesmo é que tem essa abertura, né, de estar ali podendo ouvir um problema de uma família. Eu lembro que na igreja que se criou, acho que ainda existe, na verdade, um grupo de visitação na igreja. Como a minha igreja é muito grande, naturalmente o meu pastor não tem condição de abranger todo mundo, mas se um grupo de visitação, que é uma benção, ali são uma benção, mas não é a mesma coisa do pastor indo lá. Não é, por mais que ele cause um efeito positivo, por exemplo, eu não sei se foi o pastor Robson uma vez que me falou, que quando ele era pastor auxiliar lá no Vale Central, né, pastor auxiliar do pastor Nicásio, ele disse que fazia as visitas aos irmãos, né, e a visita era uma bênção. E ele sempre dizia que quando saía, dizia, eita pastor, como o irmão dizia, né, como foi bom a visita aqui, mas o pastor vem quando? Ele sempre pastor auxiliar, né, o povo quer o pastor deles ali presente. Então, de uma certa forma, a demanda é maior para o pastor titular, porque mesmo tendo uma equipe diaconal forte, um presbitério forte, né, irmãos e grupo de visitação que fazem um bom serviço, o povo quer o pastor. É a representação. A representação faz diferencial. Agora, o que se pode fazer para minimizar uma situação dessa é que a cada 2, 3, 4 anos, o pastor ele volte a reunir a liderança, o conselho, como algumas igrejas gostam de chamar, e peça ali um feedback. Olha, esses meus 4 anos, como é que está sendo? O que é que eu preciso melhorar? A liderança vai apontar ali os pontos para melhoria. Ele também tem a oportunidade de apresentar suas dificuldades. Né? É feito ali um processo avaliativo. Algumas igrejas fazem eleição, já outras não fazem. Vai depender muito do governo da igreja, do estatuto da igreja. Mas essa avaliação, quem sabe uma avaliação 360 graus, né? Possa ser feita ali, ele ouvindo de pessoas de todos os lados, o que ele pode melhorar, e também ele explicando as suas limitações para a liderança, para aqueles obreiros. Então talvez isso seja um ponto positivo, se eles tivessem essa consciência. E se a igreja, a liderança perceber que ele não está realmente correspondendo, já conversou 2, 3, 4, e o pastor não muda, a eleição pastoral é o melhor momento para uma mudança como essa. A liderança chega, olha, pastor, a gente não quer que você concorra, a gente quer, ou até mesmo pode dar a oportunidade dele concorrer e chamar outros candidatos, e a igreja avaliar, né? A resposta vai ser pelas urnas, vamos dizer assim. A igreja vai, com certeza, voltar em um outro candidato. Esse é o governo congregacional, né? Graças a Deus. Eu sou batista, mas é congregacional também. É um sistema de governo da igreja congregacional. Eu me lembro que eu estive em uma eleição pastoral, não participando, claro, obviamente, né?
E Ainda. Não, mas vai demorar um pouquinho ainda, eu acho. E acabou que, após a eleição, né, os pastores foram... a igreja votou para os pastores continuarem, foi uma bênção. E, naturalmente, tem alguns votos contrários, né? Foi uma parcela, assim, muito pequena nessa eleição. Só que o pastor que estava dirigindo ali a assembleia, né, e à frente da mesa, ele disse uma coisa muito interessante que eu guardei isso para mim. Ele falou: muito obrigado aos irmãos que votaram, né, os seus pastores estão felizes, porque vocês querem mais 4 anos deles, e muito obrigado também pelos votos contrários. É muito importante isso, porque isso faz com que os pastores coloquem os pés no chão e lembrem-se que eles sempre vão ter pontos a melhorar. Eles sempre vão precisar depender de Deus, eles sempre vão precisar fazer uma avaliação do seu ministério, olhar onde errou, né, olhar também onde acertou e procurar sempre estar melhorando. Então, até os votos contrários, Deus permite que isso aconteça para benefício do pastor, né? Sim, sim. É ruim quando o pastor não tem a maturidade para entender. Tem uma parcela da igreja que está contra mim e tal. Quem será? Né? Ele tem que entender que aquilo é a vontade de Cristo. Talvez não é? ouvi-los. Isso. Por que você não votou em mim? Eu sei que não é fácil, né? Mas, não, pastor, porque eu gostaria que você fosse assim, queria que você seguisse por esse caminho. Então, ele vai ouvindo. Também pode ser importante para ele entender e gerar nele humildade. Isso. E dizer: olha, eu não sou perfeito e vou agradar 100% da igreja. Certo? E também ele tem que entender que ele nunca, por mais que ele busque fazer de todas as formas e caminhar em busca de uma perfeição, se é que existe, que na verdade não existe no ministério pastoral, sempre vai ter alguém, um outro, que não vai se agradar dele, né? No próprio ministério de Cristo, né? Alguns não, muitos não se agradaram. De Paulo a mesma coisa. Eu fico imaginando aquela briga lá em Corinto. Né? Uns queriam Paulo como pastor, outros Apolo, outros Pedro, e outros dizem: olha, ninguém precisa de pastor, a gente já tem Cristo. Né? Então a gente tem que entender que nenhum pastor vai conseguir agradar todo mundo, e isso tem que estar bem ciente, bem resolvido com isso. O ministério pastoral é um ótimo ambiente para trabalhar a humildade, né? Sim. Trabalhar a dependência do Senhor, isso é muito importante. O procedimento aí, Márcio. Pois é, acho que fazer sempre um pequeno roteiro, né? Sempre fica ruim. Mas. Porque ele é o roteirista do Fantástico, é Márcio que faz o nosso roteiro, é muito bom. É muito bom para canais falidos. Mas. Você humilha o podcast da gente, cara. Não, mas o roteirista, não entrevistado. Exatamente. Porque o bom é que assim, como a gente vai conversando, né? O roteiro ruim vai sendo abafado. Mas eu tenho assim, porque acho que falando no último podcast. Acho que no caso, no último foi com o professor Jairo, né, que acho que comentou muito sobre esse assunto, e trazendo pra gente, né, pra esse episódio, acho que falou muito no podcast que todo pastor, ele precisa necessariamente ser um mestre. Acho que viu isso, até nas aulas do senhor, essa importância do pastor também ser mestre, né, ele tem que ter, de fato, ser. Agora, não necessariamente um mestre precisa ser pastor, né, que até o professor Jairo falou, né, que várias vezes ele foi questionado acerca do pastorado. Ele sempre disse que ele não tem vocação para isso. A vocação dele é para ser professor e não para ser pastor. E é um excelente mestre. Um excelente mestre, né? Mas o senhor, que era professor, né, formou em teologia, passou por vários processos, um excelente professor, talvez o melhor professor do seminário. Sim. Para mim é o melhor, né? Claro. O melhor de todos. Meu orientador de monografia. O meu também. O nosso, né? Só não vai ser o meu porque eu vou falar sobre congregacionalismo. Se for o governo congresso, eu gosto bastante. Mas como é que foi esse processo do senhor sair, do senhor entender, desse entendimento, de sair de ser apenas professor, mas também para ser pastor? Esse caminhar de que não é somente ser professor, mas também servir no ministério pastoral. Eu acho que um livro que abriu muito minha mente, O Pastor como Mestre, o Mestre como Pastor, de John Piper e Don Carson. O Piper, para quem não sabe, ele começou como mestre, depois que ele volta da Universidade de Munique com o doutorado, ele vai se tornar professor lá em um seminário nos Estados Unidos, e com o passar do tempo ele vê Deus chamando ele, ou direcionando ele para o caminho do ministério pastoral. Já o Don Carson, o D.A. Carson, ele começa como pastor, depois ele segue o caminho de mestre. E eu compreendo que Efésios
4:11, ele fala sobre isso. Pastor, que também são mestres, pastor / mestre. Eu vejo com muita naturalidade isso. Eu vejo que é importante que o pastor ele continue se capacitando, continue treinando, continue Se lapidando, né? Talvez os presbiterianos foram os responsáveis para que esse entendimento chegasse à minha mente. A gente sabe que, basicamente, todo pastor presbiteriano, ele talvez, no mínimo, tenha um mestrado, e olha ali, não é? Muitos querem estudar fora. A igreja apoia bastante a educação teológica. Até porque é para o benefício dela mesmo, né? Ela investe nela mesma, nela né? mesma. Investindo nos seus pastores. Então, são pastores altamente treinados. E eu vejo com muita naturalidade. Eu entendo que Deus ele passou esse processo, esse tempo em minha vida, lapidando algumas áreas. Outras eu preciso agora caminhar. Uhum. Como minha área de interesse sempre foi Novo Testamento, apesar de eu gostar de sistemática e outras áreas, mas eu vi a necessidade de eu estudar, de eu me aperfeiçoar na pregação, no aconselhamento, certo? A questão de trabalhar mais a questão da liderança, porque são áreas que o pastor vai estar lidando praticamente diariamente. Aí, talvez, às vezes eu não estou indo ultimamente em busca mais do pensamento de tal teólogo acerca daquela passagem, porque eu li de muitos, então quem sempre queria ouvir mais um. Não é? Mas é uma coisa tão específica, uma coisa que geralmente não causa nenhuma preocupação, a dona Marissa ou o João, mas o aconselhamento pastoral, como poder trazer uma palavra, um conselho para homens e mulheres que estão vivendo dilemas do dia a dia, tem sido alvo dos meus estudos, não é? Eu tenho dedicado um pouco sobre isso, no meu tempo, e não tanto com questões muito específicas. O grande dilema de quando você termina um bacharelado é o seguinte: cavar mais fundo ou cavar mais largo? Né? Por quê? Você fica naquela... Então, estou lendo um livro de mais tema sobre tal doutrina, sobre tal livro bíblico, eu não conheço quase nada, eu preciso estudar sobre aquilo também. Então, assim, você está assim, nessa situação. No momento, eu estou cavando um pouco mais largo, certo? Eu preciso melhorar muitas outras áreas que exigem de um pastor. Até porque o senhor, antes disso, cavou mais fundo, né, também. Não foi tão fundo, não, mas foi, assim... Mas que é humildade. A humildade Meu Jesus não, Cristo. Não, eu digo isso porque quando a gente... Sobe um pouquinho mais pra frente aqui, cara. Quando a gente ouve e lê algumas outras pessoas, eu nunca vi nada, praticamente, né? Eu ainda estou ali nas primeiras... Quando a gente acha que sabe alguma coisa, percebe que a gente sabe que tá não muito sabe, longe. A pessoa tá no caminho, o princípio da humildade é isso aí, né? Não, mas isso a gente é bem consciente disso. Então eu estou tentando cavar um pouquinho mais largo, lendo um pouco sobre aconselhamento, sobre pregação, tudo mais. Tentar cooperar, ajudar na nossa igreja nessas áreas também. Eu sempre que converso com alguns pastores, né? Sempre que eu vejo um pastor assim, que eu admiro, que eu vejo que tem uma boa, eu tento sugar ao máximo. E eu sempre pergunto a eles assim, ó, qual é a área mais difícil do ministério pastoral, né? Aí alguns respondem, eu acho que é a pregação, eu acho que é o ensino, você aprofundar o ensino em uma linguagem que a igreja consiga se adaptar, entender. E alguns, e a boa parte, diz que é o aconselhamento. Eu, Magno, particularmente, eu acho que é o aconselhamento também. Eu vejo o aconselhamento pastoral como um tipo de consulta médica, onde você não sabe o que lhe espera. O paciente vai vir, vai dizer que está sentindo um bocado de coisa, e automaticamente você tem um preparo para, a partir daquilo que ele diz, você ir administrando as respostas, o direcionamento que você vai dar. Então, assim, pelo fato do aconselhamento ser algo incerto de quem vem, porque, por exemplo, pregação, você prepara a pregação, você sabe o que vai pregar, você sabe o que quer passar para a igreja, é tudo bem premeditado. Mas o aconselhamento não, cara. O cara vai sentar lá no gabinete e vai dizer, pastor, eu traí minha esposa. Pastor, eu tô usando droga. Pastor, eu quero abandonar a fé. Eu não sinto mais a presença de Deus. Então, se o pastor não tiver essa habilidade, que é um dom de Deus, essa habilidade de poder administrar bem a situação no gabinete pastoral, ele vai se perder. Então, para mim, o aconselhamento é a parte mais tensa e
e desafiadora, né, do Sim, ministério. sim. De tantos desafios, eu acho que essa é a mais. São várias áreas e o pastor ele nunca vai ser ótimo Em tudo, em né? tudo, né? Então ele precisa ser pregador, conselheiro, administrador, não é? Mestre e por aí vai. Então ele precisa identificar as áreas que precisa melhorar, mas eu penso também, Magno, que seja a área do aconselhamento, porque são várias situações que a gente não tem nem noção de que aquilo existe. Entre um casal, numa família, entre a própria igreja em si. E o pastor ele vive de plantão 24 horas. Ele não tem O telefone tem que estar sempre ligado. Eu lembro que quando meu pai Responder as mensagens do WhatsApp também é importante. Uhum. importante. Eu lembro que meu pai faleceu às 5 da manhã. Desculpa, e às 5 da Márcio. manhã eu liguei pro meu pastor. E na hora ali eu não pensei que era muito cedo. Ele tá dormindo, Tá descansando. dormindo, eu vou esperar das 6h30, 7 horas. Eu lá liguei pra ele. E imagine alguém se acordar, ele se acordou num susto e ali prontamente trouxe uma palavra de conforto pra mim. E eu tenho certeza que ele não dormiu logo, porque não voltou a dormir, porque pouco tempo ele já estava ali já presencialmente e outras situações. Então pode ser pastoral, pode ser férias pastoral. Se acontecer algo assim sério, grave, que ninguém possa, ele tem que sair das suas férias, voltar ativo. Então realmente não é fácil. Tem que amar pessoas e a gente sabe que nem todas as pessoas são fáceis. Existem pessoas que são difíceis, né, nas nossas igrejas, no nosso convívio. Seria muito bom que você pudesse somente aconselhar quem você gosta, quem você tem prazer de conversar, mas tem pessoas que são difíceis, que vêm de uma vida, de problemas, de amarguras, de um passado difícil. Então vem situações assim complicadas, a gente precisa ter isso em mente. Então, concordo, tenho buscado, pelo menos na parte de leitura e estudo, me aperfeiçoar sobre esse tema. Até sobre isso, eu pensei que a gente estava, o professor falando, até coloquei aqui, que a gente falou muito sobre a publicação de Nutra, né, que tem vários livros, exatamente, especificamente sobre isso. aconselhamento de mulheres, crianças. Essa Nutra é uma editora especializada em aconselhamento bíblico. Não conhecia. Também não. Aquele livro que acho que tu diz em aconselhamento bíblico, Nas Mãos do Redentor. Instrumentos na mão do Redentor. Eu tenho o livro e não percebi a editora. Tem uma série de livros somente e aquele livro ali é sensacional. Acho que todo pastor deveria ler pelo menos uma vez por ano aquele livro. Fantástico. A editora Nutra ela foi fundada pelo pastor Jairo Cáceres. Primeiro ele identificou essa necessidade e essa carência aqui no Brasil. Uma outra editora lançava um livro aqui, acolá. Às vezes outros livros não tão bíblicos, mais humanistas, mais da área da psicologia mesmo do que um aconselhamento bíblico. Então a Nutra ela veio aí suprir. Então tem livro falando sobre pecado, sobre ira, sobre egoísmo, sobre depressão, sobre nós. Sobre tudo. Tudo que o coração humano, pecador, ele pode gerar, ele tem literatura sobre isso. E eu lembro que acho que na Consciência Cristã tem só dele. E é maravilhoso. Se você pegar um livro da Nutra, gostar do título, achar que aquela temática é boa, mesmo que você não conheça o autor, compre. Porque é coisa boa. É selecionado a dedo. É coisa boa. Muitos teólogos, muitos pastores, eles não são conhecidos porque não estão aí nas mídias, mas excelentes escritores, com certeza vai lhe ajudar bastante. Que bom, né? A gente tá ganhando nada, viu? Mas poderíamos ganhar, né, Nutra? Nutra. Marca aí a Nutra aí. Fala isso. Não, prossiga, eu ia continuar aqui. Vai. Sobre a questão, ainda só essa questão do aconselhamento, bem rapidinho. Eu me lembro que a gente leu um livro, quando a gente pagou a disciplina de aconselhamento pastoral, Amado Timóteo, não é? E eu lembro de uma parte... Esse aí foi Teologia Pastoral. Teologia Pastoral, não foi? Isso. E tem uma parte que ele diz assim, sobre essa questão do pastor estar disponível para cuidar das ovelhas. Olha, conscientize, eu acho que isso até já puxa agora o nosso próximo tema, que o Vinícius vai dar continuidade na pauta. Deixe sua família, o pastor tem que deixar a sua família muito bem consciente
de que ele pode estar saindo para passear com os filhos e com a família, com a esposa no shopping, e quando todo mundo estiver dentro do carro, a ovelha vai ligar, dizendo que morreu alguém da família, ou que está passando por um momento de depressão e que precisa do pastor, e o pastor vai ter que, naquele momento de urgência, Sim. abdicar daquele momento de lazer e servir a igreja, né? Fazer o seu papel. Então, é importante que a família do pastor também viva esse ministério com ele, né? A continuidade aqui é justamente sobre essa questão familiar, professor, futuro pastor. Porque assim, porque a gente chama, o costume de chamar o senhor, chamou o senhor mesmo, pastor. chamando, mesmo não sendo, a gente ia chamar de pastor. Eu tô tão feliz que Não você vai ser erraremos ordenado, mais. porque eu não vou errar mais. Nossa, meu Deus do céu. O senhor contou o processo aí de chamado, de conversão. Se falou, eu não pesquei. Em que momento a sua esposa entra na sua vida, Sim. né? E se ela já sabia, desde o início, esse seu chamado ao vocacionado, ou se foi esse esfriamento, aconteceu justamente no período, esse esfriamento ao chamado, digamos, aconteceu justamente que no período que ela entrou, como foi que ela reagiu a isso? Porque, principalmente no contexto que nós vivemos, pelo menos no contexto que eu vim, né, do interior, nós estamos no interior, mas eu vim no interior do interior, né? Eu morava em Brejo da Mata de Deus. Então, principalmente no contexto que eu vivia, Ninguém sabe. terra do maior teatro ao ar livre do mundo. Aí você vai saber onde é. O Só contexto, conheço essa parte, né? o contexto que eu vivia era assim, e é ainda assim. E uma coisa que eu conversei muito com a minha esposa, quando a gente comecei a sentir esse chamado ao vocacionado, é porque o contexto era a mulher, primeiro que normalmente a mulher do pastor ela perde a identidade, digamos assim. Isso é complicado. Ela também, deixa de né? ser, no caso da minha esposa Érica, e passa a ser a mulher do pastor. Sim, Ou a sim. missionária. Não, eu vou chegar lá. O pastor, Ou né? os filhos. O pastor. Ou os Pode filhos. ficar pior, né? Os filhos passam a ser os filhos do pastor. É verdade. E, além do mais, além dessa perda de identidade, digamos assim, entre aspas, tem a questão de que a mulher do pastor tem que necessariamente fazer alguma coisa dentro da igreja. Então ela tem que ser missionária, se não Departamento pastora, infantil. dependendo, departamento infantil, Mulheres, líder das mulheres, ela Cantar e eu uma coisa que eu e trabalhar na EBF. uma coisa que eu sempre conversar, que eu sempre no início eu conversei com minha esposa, graças a Deus hoje ela tem um entendimento bem melhor sobre isso, e isso até tirou um peso dela, era assim, você tem que ser crente, Isso. né? É claro, se a mulher ela puder e ela tiver esse chamado, essa vocação de auxiliar em alguma coisa, de liderar algum grupo, ótimo, não tem problema. Mas acima de tudo, crente, Sim, sim. né? E aí, como foi esse processo com a sua esposa? E como a família, em geral, Sim, sim. está reagindo? Muito bom. Eu conheci minha esposa no primeiro ano da faculdade de administração, 2008. Conheci ela, já sabia, quando a gente conheceu, ela tinha ciência de que eu tinha terminado o bacharelado em teologia. Então a gente começou a namorar, noivamos, casamos 3 anos depois, e ela vem me acompanhando esse tempo todo, né, e apoiando. A gente sabia que esse dia poderia chegar, só não saberia quando, né, como isso chegaria. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela é uma pessoa que é muito ativa na igreja, ela gosta muito de trabalhar. Ela fica totalmente triste, desanimada quando ela não pode trabalhar. Não é? Quando ela não pode trabalhar. Então, por ela trabalha muito bem. Eu concordo que uma esposa de um pastor tem que ser crente, mas eu concordo que ela deva trabalhar também na igreja, como qualquer outro crente também deve trabalhar na igreja. É que Deus chamar. 1 Coríntios 12, lá vai eu trazer aqui Coríntios de novo, fala que Deus nos deu dons. Deus chamou as pessoas e deu dons, né? Pelo menos um crente, ele tem pelo menos um dom. Pode ter mais de um, mas no mínimo um. Então ele tem que trabalhar. Eu não sou
a favor do crente de 3S, né? Salvo, sentado, satisfeito. Se ele tá ali, salvo, sentado, satisfeito, ele vai acabar dando trabalho. Maravilhoso isso, Vou até anotar aqui. Né? Essa é para mim você já conhecia. Não, a idade da gente também sou não permite jovem, conhecer como essas eu sou. coisas, né? Lá vem os O novinhos. crente ele tem que trabalhar. Se Deus chamar para ser no louvor, amém. Pode chamar para ser com crianças, com mulheres, até na limpeza da igreja, ele pode contribuir. Uhum. Não é? Então ela participa de algumas atividades da igreja. Então ela tem ciência disso. Ela tem ciência também de que vai mudar algumas questões da educação daqui para diante. Mas meus filhos, eles ainda são bem novos, ainda não estão entendendo muito bem, né, esse novo passo. Na verdade, o que muda após o dia 12 de agosto? Na prática, eu não sei dizer. Dia 13 eu ligo pro senhor pra saber. Porque Aí marcou o podcast para poder o senhor contar o que mudou. eu não entendo que a ordenação pastoral, após a imposição de mãos, o pastor recebe um poder sobrenatural e que dali em diante ele é uma outra pessoa totalmente diferente. Existe um reconhecimento público da igreja, da sociedade, não é? Porque torna-se um ministro religioso, até mesmo com autorização para celebrar um casamento religioso com efeitos civis, não é? Então existe esse reconhecimento. Na nossa denominação, é a partir daí que é permitido celebrar a ceia, batizar, Nossa, também. celebrar casamento e tudo mais, mas eu não entendo que vai ser uma coisa que vai ser uma transformação da água para o vinho. Não é? Alguns já me chamam, outros ainda estão se desculpando já, porque, olha, se eu esquecer de chamar de Antônio Carlos, de processo, Antônio, de Carlos, de professor, atualmente eu sou diácono, e a gente entende que uma vez diácono, a gente nunca deixa de ser diácono, sempre está ali para servir. Isso. Então, eu digo, olha, fica tranquilo. Até pelos apelidos que eu tenho, pode me chamar, eu não vou... Né? Mas, graças a Deus, a gente está louvando a Deus porque é um cumprimento de um chamado. Então, Deus escolheu esse dia para cumprir isso. Eu não sei por que não foi antes. Talvez eu não estivesse preparado, se bem que hoje eu também não me sinto A gente preparado. nunca vai se sentir preparado, né? Eu não me sinto preparado. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Eu tenho aquilo que o povo chama de síndrome do impostor. Já ouviu falar desse? Imposto. Não é esse impostor, não, do pânico, não. Já ouviu falar da Daniel síndrome do Zuckerman. impostor? Já ouviu falar? A síndrome do impostor? Talvez não. É um sentimento de incapacidade que, por conta de certas ansiedades e tal, acaba que faz você se sentir assim, totalmente incapaz e indigno de alguma coisa. Eu acho que eu já passei por alguma... E eu tenho trabalhado isso na minha cabeça porque, por exemplo, hoje eu estou à frente de uma congregação, não é? Os irmãos não me chamam de pastor ainda. Erroneamente. Não, Tô brincando. não tenho crise com isso, não. E até acharia estranho se me chamassem, né? Mas na minha cabeça, às vezes, é como se fosse demais para mim, entendeu? E por conta disso, às vezes eu entro até em crise. Rapaz, será que é isso mesmo? Porque a gente meio que fica esperando o sentimento de pastor no coração. Não é? Só que a gente perde de vista e quando é o amor que você tem pelos irmãos, o amor que os irmãos têm por você, o cuidado com a sua família, o reconhecimento da igreja de você como líder, de lhe respeitar, de lhe amar, de cuidar de você, isso já é Deus mostrando alguma coisa, não é? Então eu conheço algumas pessoas que passam por essa síndrome do impostor, de acreditar que tá ali, mas assim, rapaz, não é nem por questão, ninguém tá ali por mérito, né, nenhum, é pela graça de Deus, mas é como se ali não fosse o seu lugar, e por conta dessas ansiedades, dessas crises, às vezes a gente passa por isso. E uma coisa que tem me ajudado bastante, é olhar para pastores mais experientes. É ler algumas biografias, é ler alguns relatos, é ouvir o meu próprio pastor, né, dizendo de coisas que já vivenciou, de crises que passou. Isso me ajuda bastante a, às vezes, lidar com esse sentimento exacerbado de incapacidade. Sim. A gente sabe que Deus capacita a gente a buscar conhecimento, e eu tenho procurado isso, mas às vezes dá aquelas fisgadas assim, né? Poxa, eu acho que eu não sou capaz disso. Né? E só que o sentimento de incapacidade sempre vai existir, mas é um sentimento fora
do que você deve sentir, né? E é meio complicado quando essas crises aparecem, né? Olha, Magno, tem hora que a ficha não caiu, Uhum. não é? Tem hora que eu fico pensando que, eu não sei se é porque demorou tanto tempo. A conversa que eu tive com o meu pastor, falando para ele que eu tinha sido chamado para o Ministério Pastoral, foi em 2002. Então são 21 anos depois. Muito tempo. Né? Muito tempo. Eu era muito novo. Não é? Eu sei que tem alguns pastores que assim que terminam o bacharelado já são ordenados. Comigo foi diferente. Deus quis assim. Né? O seu soberano propósito. O fato de sentir sempre incapaz tem um ponto positivo, que é você viver na plena dependência de Deus, mas também a gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso ministério. Então se colocar debaixo da dependência, com certeza quando a gente se coloca debaixo dessa dependência, Deus vai tirando essa parte negativa, essa parte ruim, essa parte que pode atrapalhar o ministério pastoral. Eu penso que isso é importante, deve buscar resolvido, para que não traga prejuízos, mas sim a parte boa, que é você buscar depender de Deus. Quando a gente iniciar para a família, eu me lembrei, deu um start agora, sobre uma dificuldade que acho que tem, é muito pouco falado. Acho que falou da questão da esposa, né, de preparar as esposas para que isso venha a acontecer quando acontecer no ministério pastoral, mas também tem os filhos. Eu recebi hoje, isso foi exatamente hoje, eu recebi. Alguém mandou uma foto de uma filha de um pastor, não importa que pastor foi, e a moça, uma foto não muito correta, né? Porque na nossa cabeça, a gente sempre coloca que o filho do pastor, ele tem que ser um exemplo. E ele vai ser sempre cobrado por isso. Pastor Mirim. Né? Eu lembro, porque até posso citar o nome dele, até o Neidson falando uma vez, que disse que é uma benção ser filho de Nicásio Moura, mas ao mesmo tempo é uma cruz que ele carrega sempre. Porque ele sempre é cobrado para ser isso, ser aquilo outro. Seus filhos são pequenos ainda. Os filhos, né? Filhos, né? Um menino, casal. Qual a idade? 8 e 4. 8 e 4. O menino do pastor é a cara dele. É a cara dele. Igual. Tu tá falando como se o teu não fosse. Não, eu não acho. Lourenço é sua versão sem barba. Meu Deus. Né? Como preparar os filhos? Como colocar na mente das crianças, às vezes, esse peso que de forma ele não queira, ele vai ter que carregar. É verdade. Isso é um desafio. Sua respiração aí. Esse é um desafio, né? Né? Porque eu penso nisso. É verdade. E assim, o crente, não somente o pastor, mas o crente, ele é observado em todos os locais. Todos os locais. Em algum local, alguém vai saber que você é crente. Há quem diga que o crente é a Bíblia que o mundo lê, né? Pois é. Uma vez eu estava até fora do país, em uma cidade pouquíssimo turística. Até turística, mas assim, não vão tantos brasileiros para lá, não. E dentro de um pequeno centro de compras, que quase ninguém vai para lá, encontra um médico daqui de Caruaru. Imagina se eu estivesse fazendo alguma coisa errada lá. Eu vou para longe. Faz efeito Jonas, né? Eu vou fugir aqui, né? Pra me ver lá. Tomar um vinhozinho. Então, o crente, ele está sendo observado. Do nada isso aí. Né? Em todos os locais. E o pastor, aí a esposa, os filhos, são você está andando na rua, tem alguém de longe, olha ali, pastor fulano, seminarista cicrano, não é? Então, tem que ser observado. Mas assim, eu concordo que o filho do pastor não é fácil, não. Até porque a gente vê a realidade dos filhos dos pastores que a gente conhece, então são sempre desafiados a viver uma vida de perfeição, né? E como o pastor Augusto Nicolas falou, o pastor é ele. Isso. Não é a esposa, não são os filhos. Bom testemunho o crente tem que dar onde quer que esteja, mas o pastor quem deve ser cobrado pelo ministério, o ministério em si, por ser pastor, é o próprio pastor e não a família. Desculpa, eu já vi casos que, pelo fato dos filhos, era mais de um, enfim, pelo fato do filho ou dos filhos do pastor não serem cristãos, em algum momento eles não querem seguir a fé e quererem
enveredar pelo mundo, não fazendo coisas assim, não foi para as drogas, não foi viver uma vida longe da igreja, longe de Deus, que é terrível também, né? Mas sem fazer aquilo que a sociedade mais repudia, que é virar um criminoso, um marginal. E por conta disso, o pastor foi tirado do seu cargo, ele foi exonerado do seu cargo. E assim, eu particularmente, isso fazem se valendo da passagem bíblica, né, que se o ministro, o pastor, ele não consegue pastorear bem sua casa, ele não está para pastorear a igreja do Senhor. Mas assim, chega um momento que eu acredito que os filhos vão tomar a decisão deles. Sim. Né? Ninguém vai pro céu agarrado no calcanhar do seu ninguém. Então assim, os filhos cresceram, saíram da dependência do pai ali, casaram, constituíram família, e não seguiram a fé em Cristo, e o pastor ser cobrado por isso, eu acho muito pesado, sabe? Eu acho complicado. Salvação não é hereditário, né? Exatamente. Ninguém vai passando assim de pai para filho. Concordo com você, Magno. Eu oro a Deus para que chegue um momento em que Deus alcance o coração dos meus filhos. Sim. Não é? Espero que seja assim, cedo, não é? Cedo, espero. De preferência hoje mesmo. Hoje mesmo, né? E assim, eu espero que seja cedo, tenham buscado diariamente evangelizá-los, mostrar, não é, através da linguagem deles, a necessidade de buscarmos a Jesus Cristo, não é, a graça dele. E o que eu posso fazer, eu tenho feito, mas vai chegar um momento que eles vão tomar suas decisões. Uhum. Infelizmente, até existe a expectativa de que o filho do pastor também seja pastor. Uhum. Então, se ele buscar ser um médico, um advogado, um empreendedor, um professor, não, assim, a igreja já... O que não deveria acontecer, né? Porque é como Lutero, acho que não foi Lutero que falou isso. Se todo mundo fosse pastor, quem é que ia fazer o pão, né? Quem é que ia fazer a cirurgia? Quem é... Então a gente entende vocação, provavelmente. A gente entende vocação somente como vocação pastoral. E não. Deus deu diversos dons e talentos. O professor Jairo falou aqui do sapateiro que procura Lutero, né? Isso, exatamente. Quer glorificar a Deus? Faça um bom sapato e venda pelo um preço justo. Você vai glorificar a Deus. Então, se um filho de um pastor, ele for chamado por Deus para uma outra vocação, amém. Que ele glorifique a Deus através dessa vocação. E até pode servir a igreja. Sim. Não é? Que ele seja um médico, não é? Que ele seja um professor, que ele seja um enfermeiro, um arquiteto, que glorifique a Deus através daquilo. E pode se envolver na igreja em outras atividades, e deve, né? Podendo contribuir. As igrejas precisam também de profissionais. Sim, claro. Não é? Lá na congregação, nós temos uma irmã lá, que é a irmã Gisele. Ela é psicóloga, né? Inclusive ela trabalha na Funase, lidando ali com vários problemas juvenis, não é? Sim. E, meu Deus, a irmã Gisele lá na congregação é uma bênção, Ela está ali no departamento de mulheres, né, com a irmã Juliana, e elas começaram as reuniões mensais que chamam mulheres ali da vizinhança, né, convidadas e tal, e elas fazem uma roda de conversa. Não é uma terapia, até porque a irmã Gisele não pode aconselhar as pessoas da igreja, né, fazer, como é que se diz, alguma sessão de terapia, porque são pessoas próximas, né, da comunidade. A questão ética não pode. Mas olha, ela tem feito um trabalho com a irmã Juliana lá, utilizando os talentos da igreja. E, olha, pense como tem sido uma reuniões na sexta-feira. No domingo, a igreja está cheia de mulheres. Porque as mulheres se sentem convidadas para a igreja, né? Estão ali ouvindo o evangelho, se abrindo entre elas, conversando. Então, a gente deveria quebrar muito esse pensamento popular de que a única você só serve a Deus se for em algum ministério da igreja, né? Isso é um equívoco muito grande. Vinícius falando sobre a questão da esposa do pastor, eu deixo muito bem claro lá na congregação que tá ali tem uma irmã da igreja, é uma crente, e ela tá ali para trabalhar com o que o Senhor chama ela para fazer. Ela não é missionária, porque para mim missionária está muito além do que muitas vezes aparece hoje. Exatamente. Missionário, enfim. Ela não é pastora, muito menos isso, não é? Ela não é pastora. Thalita, você tem todo o dom de pastor. Ela não é ainda. Tá repreendido, né? Ela não é pastora. Ela vai dizer isso mesmo dela ver. E ela nunca não. Nem se pudesse, acho que ela tá uma pessoa muito ainda. E assim, hoje ela é muito à vontade na igreja. E os irmãos não impõem essa pressão
sobre ela, né? Ela é uma irmã que precisa até dos cuidados da igreja também, Sim. como o pastor precisa, como outro irmão precisa. Eu lembro, acho que foi semana passada, eu acho que umas 2 semanas. Eu não sei se você compartilhou comigo, não sei se o senhor compartilhou comigo, eu compartilhei com o senhor, aquele texto de Nicodemos, que acho que está no livro dele, no Uhum. Confissões de um Pregador, sobre a esposa, Sim, né? sim. E minha esposa também compartilhou comigo aquele texto, né? Ela gosta muito de Nicodemos, e ela, quando compartilhou aquele texto, eu li o texto, eu acho que eu estava na escola na hora, eu mandei uma mensagem para ela, dizendo aí, tá vendo, tal, e ela mandou uma mensagem mais ou menos assim, eu realmente, é como se um peso tivesse se tirado dela, assim. Aham. Sim. Ela disse, eu fiquei bem mais tranquila depois que eu li, né? aliviada, depois que eu li o texto, né? Porque existe, e é interessante que existe essa pressão até mesmo da própria família Uhum. dela, Sim. porque, como eu disse, o contexto que nós viemos era muito isso, de que, então, quando veio isso de, não, eu vou ser pastor, né? Eu tenho esse chamado ao vocacionado, tô no seminário e tal, e aí o pessoal ficava sempre aí, ó, Érica, vai ter que ser, ó, sabe, né? Mulher de pastor prega, viu só, mulher de pastor, Nada a ver, bicho. mulher de pastor Ela, tem tu que, até falou que ela tinha trauma de oportunidades na igreja, né, e Exatamente. tal. Ela é uma pessoa tímida, né? Ela sempre foi muito tímida. E aí o pessoal fica, ó, a mulher de pastor tem que pregar, viu? A mulher de pastor tem que, e eu ficava, não tem que, tem nada, você, né? A mulher do pastor tem que orar por ele, Exatamente. acompanhar ele, Né? não Ser uma conselheira, né? e ajudá-lo, Hum. não é? Eu não lembro. Pastor Hernandes falou que, olha, todo mundo na igreja elogia algumas pregações deles, assim, mas assim, agora quando a esposa dele elogia, ele disse, agora sim, Agora foi bom mesmo. né? Obrigado, senhor, porque então, porque ele vê nela como alguém, como uma pessoa que pode tanto ajudar a melhorar, como também elogiar quando realmente for necessário, né? Essa semana preguei quarta-feira à noite, quando saímos para o carro, aí minha esposa foi dar o feedback da minha pregação. Quem não pergunta à esposa, né? Né? E aí, como foi? Eu já Quando entro no termina, carro e né? já fico calado, só esperando ela começar. E aí ela foi dizer, olha, isso aqui você foi bem, isso aqui você precisa Isso é melhorar, muito bom. tal, e sempre é assim, né? Eu acho que com muitos pastores é do mesmo jeito, né? Eu dou graças a Deus por minha esposa, porque, olha, ela é uma teóloga autodidata, né? E quando eu falo teóloga, não é teóloga de academia, essas coisas, né? Ela é uma pessoa que ela gosta muito de teologia, lê muitos livros de teologia. Falta Ela... só ordenação mesmo. Não falta não, cara. Pô, vai achar que a gente compactou nessa ideia, né? E ela, assim, ela, por exemplo, ela gosta de ler Spurgeon, Jonathan Edwards, Boa literatura. boa literatura cristã reformada, e ela, até na educação de Lorenzo, ela ajuda demais nisso. Ela é um braço muito forte, e ela é muito sincera comigo. Eu lembro de uma vez que, assim que eu entrei no STEC, bicho, eu tava muito mal, porque eu tava fazendo seminário de qualquer jeito. Eu tava empurrando com a barriga, tava desmotivado, e eu lembro que uma vez ela me chamou no quintal da casa da minha sogra para conversar comigo. E ela disse até assim, olha, ou tu faz como tem que ser feito, ou você abandona de jeito. Você abandona de vez. Né? Porque, veja, que tipo de pastor tu vai ser? E ela foi extremamente... E aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida, que caso ela não tivesse falado... Eu sei que ninguém iria falar aquilo pra mim, mas minha esposa falou. Então, como foi importante aquele conselho? Porque dali pra frente virou a chave. Eu não me tornei o melhor de todos, claro. Mas eu me dediquei... Tornou sim. Eu me tornei... assim, eu busquei a fazer o máximo que eu poderia fazer com o que eu tinha, devido a ela. Então, os conselhos, o cuidado com meu filho, é uma mulher extremamente inteligentíssima, muito capacitada, e assim, passou por muitas coisas na vida, ainda passa, e é uma mulher assim, que eu louvo a Deus todos os dias, pela vida dela. Eu lembro de uma vez o pastor Augusto Nicodemos falando que pregou um sermão, né, uma vez, e ele saiu daquele sermão. Hoje o fogo desceu. Hoje eu arrebentei. Hoje foi Deus purinho. Hoje foi Deus purinho na terra. Purinho. Sucesso. Né? Aí disse que quando chegou no carro, eu disse, e aí, querida, como foi? Já vi melhores. Ela disse, ele disse que ela fura aquela bolha dele. Eu lembro uma vez ele postou uma foto com
Paul Washer, Paulo Júnior, acho que estava Steve Lawson também, a nata da teologia, né, que a gente costuma dizer. E o pessoal comentando Reverendo Augustus, né, uma referência, não sei o quê. Aí ela deixou um comentário lá, Minca, é porque tu não vê ele em casa. É porque tu não convive com ele. Então, como é bom vive com ele. As esposas serem sábias, né, pra ir lá e furar aquela bolha que a gente muitas vezes cria, aquele ego inflado. Isso é muito bom, né? Mas assim, veja o exemplo da mãe e da avó de Timóteo. Ou seja, elas não deram a desculpa que o pai era grego, o pai era gentil, de não educá-lo elas conheciam as Sagradas Escrituras e elas ensinaram a ele as Sagradas Escrituras. A mesma coisa é Priscila. Né? Priscila sabia tanto as Escrituras quanto o Áquila. E quando Apolo chega ali, está em 1 Coríntios, em Atos 18. Timóteo, eloquente, conhecido das Escrituras, tinha vindo de uma cidade de Alexandria, uma cidade assim, de uma excelente educação, mas faltava algo nele, ele só conhecia o batismo de João. E aí, Áquila e Priscila senta com Apolo e diz, olha, vamos agora conhecer, né, vou lhe ensinar agora o que lhe falta. E o texto continua falando que Apolo, ele conseguiu convencer os judeus. E se a gente voltar um pouquinho no texto, nem Paulo conseguiu convencer os judeus. Não é? Então, mulheres que conheciam Bíblia, conheciam as Escrituras, e como Deus tem usado muitas mulheres hoje, quer seja na família, quer seja na igreja mesmo, com mulheres conhecedoras da palavra. Eu me lembro das Confissões de Agostinho, não é? Agostinho que viveu ali o maniqueísmo, religiões de mistério, foi estudar retórica, oratória, e bem já velho, Agostinho conhece a Cristo. E ele solta até aquela frase, né, tarde vos amei, e ele sempre relata que uma das coisas que fez com que ele se aproximasse, e o Senhor se aproximasse dele e tal, foram as orações da mãe dele, né? A mãe dele nunca parou de orar por ele, sempre acreditou na conversão dele, e o Senhor alcançou. A mãe de São Tomás de Aquino também foi uma pessoa muito importante na vida dele, então a gente sempre vê, eu não costumo dizer por detrás da história, mas na história da vida de um pastor, de um ministro, de um pregador, de um homem de Deus, mulheres que são fundamentais, né? Alguns acusam a igreja de machista, até as feministas tentam fazer uma releitura das escrituras dizendo que nós devemos acabar com esse patriarcado que existe, sim, né? Então, eu acho que é uma percepção equivocada com relação à igreja, porque a própria palavra de Deus mostra mulheres assim extremamente essenciais, como o senhor citou aí, né? Mulheres que são importantíssimas e que Deus usou e usa até hoje. A mulher não precisa ser uma pastora para ser usada por Deus, não é? Mulheres são usadas em várias áreas na igreja e na sociedade. Então, a igreja está longe, e a Bíblia está longe de ser machista e preconceituosa com relação às mulheres. Acho que o que nos falta é entender, à luz das Escrituras, o papel. Deus deu papéis distintos, mas um não é mais importante que o outro, né? A visão complementarista até mostra isso, né? Eu acho que o senhor compartilha também dessa ideia. Sim, né? É muito importante a gente ter essa consciência bíblica. Acho que o que falta é instrução mesmo na igreja. Sou um defensor do complementarismo. Assim, tenho sempre... nas aulas que eu posso tocar nesse assunto, eu tenho tocado. Importante. É Deus, entendo ele, que, de acordo com a palavra dele, ele deu papéis diferentes para homem e para mulher, na igreja, na sociedade e no lar. Então, como o Magno falou, ninguém é melhor do que ninguém. O mais importante. O mais importante. Mas que Deus deu papéis, e Deus é soberano. Por quê? Porque aprovar ele. E o uso, né? Eu lembro, quando fala muito assim, eu lembro muito da história de Ana, né? Eu já preguei sobre isso, e assim, é muito interessante como Deus, ele vai, debaixo da sua providência, guiando a história, mesmo sem nós percebermos. Porque
quando a gente vai ver ali a história de Ana, em 1 Samuel, Tem uma pregação toda que Deus trabalha nos bastidores, Deus né? trabalha nos bastidores da história, porque o povo de Israel está ali num contexto histórico extremamente complicado, ali no período, né? Onde cada um fazia o que lhe achava correto. Você tem ali Eli, né? O profeta Eli, já de idade, os filhos de Eli fazendo o que querem, né, no contexto religioso, digamos assim, recebiam das ofertas, comiam das ofertas, era uma confusão. Ético-moral, né? Degradante. Aí você tem eles indo pra guerra, perdendo a arca, bota a arca, aí os filisteus levam a arca, aquela confusão. E por trás disso, quando o povo parecia estar sem norte, tá ali Deus, através da oração da mulher, né? Ela ora ali, Deus prepara um homem chamado Samuel, que meio que guiaria o povo. Dá um rumo, né? A história. Levaria o povo de volta no rumo, Deus usando a vida de Samuel. Então veja, Ana é citada no início do livro, né? E eu quando falei sobre isso, eu disse, Ana é uma crente comum, como você, como eu, que pela oração dela, através da oração dela, da vida de comunhão dela, da vida de fiel dela com o Senhor muda a história de um povo, o rumo da história de um povo, né? Recoloca o povo de volta no seu rumo. Sim. Então eu digo assim, você não acha que você é pequeno demais, né? Que a sua oração é pequena demais. Sim. Interessante que eu fiz minha monografia do mestrado no Cântico de Maria, e o Cântico de Maria ele é permeado de alusões e ecos no Antigo Testamento, e a oração de Ana talvez seja a principal alusão presente no Cântico de Maria. Então, veja que no Novo Testamento as mulheres conheciam o Antigo Testamento, desde criança elas aprendiam sobre isso, então os salmos, outras passagens, outros cânticos estavam na mente dela, né? E ela ali quando concebe do Espírito Santo e se encontra com Isabel, a tradição que ela tinha entre 14 e 16 anos, então ela vai ali proferir um cântico permeado de Antigo Testamento, permeado de escrituras, né? Então veja que mulheres, né, elas devem conhecer a palavra de Deus. A gente acha que os encarregados por conhecer a Bíblia é somente o pastor, né? Eu digo direto aos irmãos, não adianta você viver de conhecimento bíblico que você só adquire na igreja. O pastor ali 40 minutos, 1 hora pregando um sermão. É muito pouco vida cristã. Eu enfatizo que é uma vida cristã, não é somente a igreja cristã que você tem que ver, você tem que viver uma vida cristã. Então, com certeza essas mulheres, né, até pela tradição judaica que era assim, elas tinham muito tempo de meditação na escritura, as orações que faziam durante o dia, em momentos específicos para aquilo. Então, o que é que falta hoje para ter grandes, vamos colocar assim entre aspas, grandes mulheres, né, hoje em dia, e de fato são respaldadas pela Bíblia? Eu acho que essa é a busca de conhecimento pela palavra de Deus, como todo crente precisa ter essa busca, né? Então a gente, às vezes, vê algumas mulheres se enveredando por uns caminhos que o Senhor não abriu, né, pela falta de conhecimento bíblico, e acaba que traz uma reputação ruim para a igreja por causa disso. Então, tem mulheres, sim, na escritura para elas se espelharem, tão quanto existem homens que a gente se espelha, né, e busca seguir os seus exemplos, não é isso? Tanto nas escrituras, como na história da igreja, isso, como em nossas igrejas, né, mulheres. Eu não falei, mas talvez a das pessoas principais, uma das principais influenciadoras da minha vida, foi a primeira esposa do meu pastor. Ela faleceu, foi um momento bem trágico para a igreja, porque ela tinha dons pastorais. Ela não era pastora, nem ela concordava em ser ordenada, mas ela tinha dons pastorais. Pregava muito bem, conhecia a Bíblia. De juntar a gente aqui, somar, não dava ela. Né? Ela dava aula. Então foi ela minha principal estimuladora, incentivadora, missionária Sueli. Deus a tomou, né? Foi um tempo bem, bem difícil para a igreja. Mas assim, conhecia muito. Sentava com as moças,
sentava com alguns rapazes, dava um conselho, dava uma palavra, dava uma exortação, pregava, dava doutrina, escatologia. Era com ela mesmo. Era com ela mesma. Ela tinha feito seminário, tinha feito ainda mais outros cursos de missões, conhecia muito. Então foi ela que me incentivou bastante. Eu devo muito a ela, tanto de conhecimento teológico, bíblico, como também de como pessoa. Tá com o papai, um dia a gente vai se encontrar. Se Deus quiser. É bom, né, a gente ouvir assim testemunhos e histórias. Minha mãe também ela não teve uma vida cristã, né, mas no final de sua vida ele confessando a Cristo como Senhor. E hoje, sempre que eu vou orar, eu lembro do que ela dizia. Quando a gente ia dormir sem orar, ela reclamava muito com a gente, né, comigo e com meu irmão. Ela dizia, eu lembro de uma frase que ela dizia assim: vocês dormem feito 2 bichos, sem orar e sem falar com Deus. Então, sempre que eu vou fazer minhas orações, né, à noite, geralmente, quando a gente ora também, eu sempre lembro disso que ela dizia. Quando eu esqueço de orar, desse rapaz, eu acho que eu dormi feito um bicho, sem falar com Deus, né? Então, veja, uma pequena palavrinha que ela nos dava ali na minha infância, ainda acho que eu tinha o quê? Uns 8 anos quando ela dizia isso. Faz tempo. Eu me lembro até hoje. Não faz tanto tempo assim, né? Mas eu me lembro até hoje. Então, dormir sem orar e acordar, já dar um pulo da cama e nem orar. Não é? Ou às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Celular. Quem falou comigo, o que é que tem de notícia nova, não é? Ou às vezes a gente, o despertador tocou, tem gente que dá aquele pulo, já vai tomar um banho, já vai vestir a roupa, já vai tomar café porque tá atrasado pro trabalho. Então, nem ao menos, Senhor, obrigado por mais um dia, a gente às vezes dá, né? É verdade. Ou quando termina o dia, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela provisão, pelo cuidado, pelos livramentos que a gente não vê. Não vê, pelo que a gente vê, e não, principalmente pelos que não vê. E acaba se esquecendo dessa vida de oração e de meditação. O Magno falou uma coisa interessante. Tem crente que, infelizmente, quando chega do culto no domingo, joga a Bíblia na estante, só vai tirar ela de lá no outro domingo, quando está para ir para a igreja. Aí você pede, abra a sua Bíblia em Miqueias. Está na Bíblia? Aí você vê só o folheado, né? Perceba que na igreja, aí o pessoal vai para o índice, vai folhear, uns vão para o Novo Testamento, achando que está ali próximo a Filemon. Então isso é muito triste, essa realidade. É isso, né? É isso, não, assim, o que me alegra nessa conversa toda, né? Porque eu acho que começou falando sobre a ordenação pastoral, sobre todo conhecimento. Mas a nossa grande alegria é saber que pessoas humildes, como Ana, que era uma serva fiel, como faz sua esposa, né? Como foi a missionária Sueli. Como será a sua esposa também? Como será minha amada Larissa, cheiro, te amo. Tem que fazer a frente, né? Minha filha adotiva. Né? Mas assim, nos alegra saber o seguinte. Tô cobrando ele, viu? Vai. Minha filha. Deus quiser que é desinasticado. Que vergonha, Márcio. Né, nos alegra saber, né, porque todo conhecimento que a gente possa ter, nada é tão grandioso se a gente não for temente ao Senhor. É verdade. E se todo esse conhecimento teológico que a gente tem, ele não nos colocar no chão e entender que a gente é só servo, que a gente é melhor do que ninguém, então não adianta nada. Né, o professor começou falando que ele cavou e ainda percebeu que ainda não se sente capacitado. Né? Que terá nós? Que a gente ainda tá todo num processo. Pobres ainda, mortais, né? Então, não, mas assim, eu acho que fala brincando, mas é verdade. O senhor já tá no conhecimento teológico há mais de 10 anos. Né? A gente tá só engateando. Me sinto novo convertido, parece. Tem desmerecer os novos convertidos. Tem um professor que dizia, professor da administração, dizia, olha, eu não sou melhor que vocês, nem vocês são melhor que eu, é só uma questão de tempo. Daqui a uns dias... A gente é só velho só, né? Vocês vão ter o conhecimento ou igual ou maior do que eu tenho, depende só da gente, não é? Mas é isso, é a graça de Deus. Eu me lembro que a gente estava eu concluir aqui minha fala, eu me lembro que a gente estava em uma reunião uma vez, eu estava em uma reunião com líderes e tal, pastores, e o pastor lá que estava dirigindo a reunião cobrando muito, né, os seus líderes que se preparassem teologicamente, que estudassem, se esmerassem, né, na pregação, no aconselhamento, nos ofícios ministeriais. E ele também começou a enfatizar, principalmente a vida piedosa. Vocês precisam ser homens de oração. Homens de oração. Aí eu lembro que um pastor levantou-se assim e disse, pastor, a gente tem que orar mais e estudar menos. Aí eu olhei assim, eu disse, eu quero ver o que é que o pastor vai dizer agora. Aí o pastor levantou e disse, não, meu irmão, um pássaro precisa de quantas asas para voar? Das 2. Se tirar uma,
ele já começa, ele não voa. Então a oração e o conhecimento bíblico teológico são como as duas asas de um pássaro. Ele precisa das duas no mesmo tamanho, na mesma proporcionalidade, para ele poder voar, para ele poder seguir a sua vida cristã. E batendo bem. Exatamente. Se for a outra, ou se uma tiver em desproporção, você vai capengar em algum momento. Né? Então, teologia sempre é teologia, não dá para seguir legal, né? Por isso que a gente vê muitos descasos hoje dentro da igreja. Mas na vida cristã, né, toda igreja, semanalmente tem um culto, tem uma reunião, uma reunião porque de oração. Culto é só no domingo, só minha no gente, domingo, viu? exatamente. Reunião Não é de não, oração. Não, também discordo, né, mas tudo bem. Tem reunião na semana de oração e de doutrina. Porque Isso. uma coisa não desconecta da outra. Isso. Não é porque eu me reuni um dia somente para orar que eu vou deixar de aprender as escrituras. E assim. E você vê uma igreja, às vezes, que são sintomáticas com isso. Um culto mais cheio, uma reunião de oração, mais vazia, ou ao contrário. Né? Sim. Então, quando a gente vê isso, tem um problema. Né? Tem um problema. Tem igrejas que parece que tem outra igreja dentro dela. Então, tem um culto que tem um povo que visita ali aquele culto, que frequenta, que quando chega no outro, aquele povo nunca foi, e se eles forem, vai ser como se fosse um visitante. Sai daqui e nem sabia. Não sabia, não. Ah, não, eu frequento o culto de quarta. Eu tô lá. Acontece isso. Sim. Acontece. Isso é muito sintomático hoje nas igrejas. Uma preferência, né? Às vezes a gente prefere, não é porque tem preferência pela oração, ou senão tem uma preferência. Uhum. E parece que a espiritualidade, né, na cabeça de alguns, a espiritualidade só tá na oração. Né? Parece você abrir a Bíblia, abrir alguns comentários, pesquisar, estudar, se aprofundar, não tem espiritualidade naquilo ali. Isso é só esforço humano e esforço intelectual. Né? Né? Como se fosse uma coisa totalmente mudana, porque é racional demais. Porque a letra mata, né? O espírito vivifica. Já disse o herege. É isso. Não, já disse o herege nesse sentido, né? Dizer que a letra mata, o espírito vivifica, para dizer que você estudar muito, você vai esfriar. Qual foi o seminarista que nunca teve um irmão na igreja que lhe chamou para dizer isso? Cuidado, viu? Não estudo muito não, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É como se o seminário fosse um mal necessário para ele ser ordenado pastor, mas se ele conseguir vencer esse mal, ele vai ser ordenado. Meu Deus. Você vai entrar no cenário, meu Deus. Oxi, vai entrar na onde? Eu vou entrar numa sociedade secreta que eu nem sabia. Agora, assim, uma coisa é verdade. Isso é fruto também de uma época. Tem um histórico, né? De uma época que os seminários viveram no mundo todo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, um forte liberalismo que realmente matava mesmo. Matava mesmo. Mas eles estavam totalmente assim equivocados na parte de ensino, na parte de aprendizado, né? Mas isso é um tema para um outro podcast, um outro capítulo, né? É isso. É isso. Professor, mais uma vez. Rapaz, que papo bom, né? Já passou 1h30. Não tem que indicar. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O senhor é fichinha carimbada aqui, porque acho que vai chamar o senhor mais vezes aqui. Com certeza. Ainda mais se o senhor sendo ordenado. O reverendo Antônio Carlos estará aqui. Né? Vou colocar reverendo o primeiro era mestrando. Isso. O segundo agora é como mestre. Para ser mestre e pastor. Eita, meu Deus do céu. É muito bom. Né? Graça. Não, rapaz, eu particularmente fico muito feliz. Nós gostamos muito da sua pessoa, não é demagogia nenhuma. Acho que fala assim que eu falo meu professor, porque assim, eu tô desde o início do seminário, 2020, quando comecei, acho que eu fiz toda semana disciplina com o senhor, todo semestre fui disciplina com o senhor. Né? Então, esse próximo bimestre vai ser o primeiro que eu não vou pagar a disciplina com o senhor, porque vai ser soteriologia, eu já paguei no comecinho. Paga de novo. Né? Como ouvinte. Pra ver se muda. Não, mas eu tive, foi bom a primeira que eu tive. A questão só do batido, que acho que tem que ser Você quer dizer que a aliancista não querendo pedal batista tem algum problema com você, entendeu? Vai começar. Isso é outro podcast. É como eu tô falando, eu fico muito feliz porque a gente vê, em meio a tanta turbulência dentro das igrejas, Deus dando pastores capacitados, instruídos, e que a gente sabe que vai dar um bom alimento para o povo e que vai trabalhar dentro de uma igreja saudável, como a Igreja Batista, a que o senhor faz parte. Isso é muito bom e muito gratificante para a gente ver. Que bom. E tem assim, Deus tem dado mesmo pastores sérios, mesmo jovens, pastores sérios. Né? O pastor Otávio, o pastor Jonathan Anderson, são colegas de seminário, né? São professores de seminário, e a gente acompanha o Ministério dele, sabe, são homens de Deus, homens que têm ali realmente buscado ser fiéis à palavra dele,
no ensino, na pregação, e também no aconselhamento, entre outras áreas. E Deus tem, eu tenho assim visto muitos seminaristas também que serão usados por Deus no ministério pastoral. Amém. Isso é bom. Deus tem levantado alguns homens para a obra dele. Tem Isso dois na minha frente aqui. Dois. Você e eu não vou citar nomes, né? Tem dois na minha frente aqui. Mas eu conheço eu sou fã. realmente, que vão ser excelentes homens de excelência. Vou usar Bom. porque trocar para homens de excelência, pastores de excelência. Que bom. Eu sou um prazer ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Sigam o arroba Antônio C. Isso. Florencio. Fui filar aqui. Arroba Antônio Nem eu sei decorar das vezes. Pois é. Qual é o meu? Antônio C. Florencio. Sigam ele, nosso futuro reverendo. Sem Magno. Siga lá, Sem Magno. Sem Meu Magno. Instagram é agora, assim, sem. É porque é de seminarista, né? É. Sem. Bota PR Magno. Não. Sem ponto Magno. E temos aqui o nosso coaching da depressão. Se Exatamente. você quiser ter a sua bolha estourada, o seu ego inflamado. Siga lá, @ViniciusJO1. Frases. Sem motivação. Se quiser motivação, vá para outro canto. É o culto Pra da depressão. Você tem, ao mesmo tempo, no mesmo Instagram, Augusto Nicodemos e Cariani. É academia e teologia. É. Na mesma proporção. E É esporte. maravilhoso. E esporte, E esporte. Por Academia enquanto não. teológica. Por enquanto não, que o Isso. esporte tá Tá horrível, né? queda aí, né? Isso aí. A vitória é nossa. Né? Vitória. É isso aí, né? Márcia F. Mota. Sim. E Isso. principalmente, @Teologicamente Podcast. Exatamente. Nos siga, qual plataforma que você esteja vendo. Compartilhe, que a gente tá trabalhando bastante, perdendo cabelo, quebrando a cabeça demais até, inclusive. Mas é sempre em busca. Anuncia aqui. Né? Teste bastante. Deus abençoe vocês, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, é professor. isso. Valeu, gente. Valeu! Vai.